Mas quem é o Centrão? Então, aqui você tem os nomes clássicos do Centrão. Não são só esses, claro, esses nomes. O Antônio Rueda, que a gente falava aqui agora há pouco no jornal, presidente do União Brasil, Ciro Nogueira, um político tradicional do PP, o Progressistas, Marcos Pereira, do Republicanos, Renata Abreu, do Podemos, Paulinho da Força, do Solidariedade, também relator da anistia. Há outros partidos que dizem o seguinte: eu não sou centrão. MDB, por exemplo, diz não sou centrão, PSD diz não sou centrão, mas há muitos vasos comunicantes desses partidos com esse grupo político aqui. Porque é bom a gente dar cara, porque o Centrão, eles não gostam muito desse nome, eles acham que, lá atrás, agora acho que nem acham mais, mas até o período Bolsonaro, eles achavam que a expressão era uma expressão muito pejorativa, porque sempre eram associados, era sempre uma expressão associada à fisiologia, ao tal do toma lá, dá cá. Mas, de qualquer maneira, esse Centrão ganhou muita força a partir de uma figura política que não está mais na fotografia do Congresso Nacional, chamado Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é uma espécie de padrinho político de Hugo Motta, você conhece, dispensa apresentações. A partir de Eduardo Cunha, esse grupo foi ficando cada vez mais forte. Sempre teve força, mas eles começaram a dar mais cartas do que davam no passado. Quando chega o governo, eles são os grandes articuladores do impeachment, por exemplo, de Dilma Rousseff, e aí não só o Centrão, com auxílio do MDB, por exemplo, com auxílio do próprio PSD. Por isso é que eu digo que esses partidos, ora, estão mais juntos do Centrão, que não são classicamente considerados Centrão, nem é um ponto pacífico. Vou perguntar daqui a pouco para a Malu e para o Camarote se eles consideram MDB e PSD Centrão também. Mas esses partidos foram ganhando força. E sabe onde é que eles ganham mais força do que nunca? No governo Bolsonaro, com o orçamento secreto. Para governar, para não correr risco de sofrer processo de impeachment, o Centrão celebra, Bolsonaro celebra um casamento de conveniência com o Centrão. O Centrão entra para o governo Bolsonaro e Bolsonaro concorda em liberar, em dar o caixa do governo, o orçamento público, nas mãos do Congresso Nacional, que na época a Câmara dos Deputados era comandada por quem? Pelo Centrão. Um dos líderes do Centrão, que é do mesmo partido de Ciro Nogueira, o PP, é o conhecido Arthur Lira. Então, o Centrão só foi ganhando poder. Vou pedir para a Malu voltar e para o Camarote voltarem. E para eles o céu parece não ser um limite, né? Quando entra Flávio Dino no Supremo e começa a dizer: eu quero transparência nessas emendas PIX aqui. Esse processo aqui de liberação de emenda não está certo. Rosa Weber, que já não está mais, a ministra aposentada do Supremo, disse: vocês vão ter que resolver esse orçamento secreto. O Centrão começa a ficar tipo siri na lata, começa a espanar. E aí a PEC da blindagem vem justamente num contexto de forte incômodo do Centrão, com investigações sobre esse passado que também é presente do orçamento secreto, Malu. Eu me lembro de uma frase que a Sadi gosta muito de usar, que ilustra bem o que é o Centrão. Centrão lá atrás já era Centrão, mas agora, como eu disse, muito poderoso. E aí chega um novato na política e fala para um parlamentar do Centrão: olá, o senhor por aqui? E aí o parlamentar do Centrão responde: eu sempre estive aqui. Esse é o Centrão, né? Desde o descobrimento do Brasil. Essa é uma frase famosa que de vez em quando o povo troca de destinatário, de emissor, né? Quando eu escrevi meu livro sobre Odebrecht, se falava que eram os empreiteiros que diziam isso. Mas, também na verdade, serve. É tudo mais ou menos a mesma coisa, né, Natuz? É o sistema. E você falando disso, eu me lembrei de um artigo que uma vez o Arthur Lira escreveu para a Folha de São Paulo, quando estava o governo Bolsonaro e ele já era presidente da Câmara e o Centrão era motivo de muita discussão, porque, embora o Centrão sempre tenha estado aí, sempre tenha sido muito importante, no governo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, na época, delegou mesmo a gestão da Câmara, da atividade parlamentar, ao Centrão, representado pela figura do Arthur Lira. E o orçamento secreto floresceu, né, cresceu na Câmara nessa época,
sob a gestão do Arthur Lira. Não é à toa que a gente sempre ouviu dizer que quem comandava a distribuição de todas as emendas na Câmara era o Arthur Lira e no Senado era o presidente do Senado e, mais especificamente, o Davi Alcolumbre, mesmo quando ele não era presidente do Senado. E aí, Natuz, olha o que o Lira dizia sobre o Centrão sobre ele mesmo, né? O Centrão se descreve. Eles dizem que eles quem somos nós? Nós somos a quilha danal da democracia. Somos uma grande maioria de parlamentares de diversos partidos que convergem em ideias centrais. Nós somos, em certo sentido, a governabilidade e a previsibilidade institucional. Nós somos o grande centro agregador de convergências políticas. Aí, né, o que a gente está vendo aí, a grande convergência política de Brasília no momento é aprovar a blindagem para todos os parlamentares. Essa é a grande convergência que existe no Brasil hoje, porque de resto eles brigam em tudo, eles divergem em quase tudo. O que eles querem? Se livrar de investigações. O Centrão virou, já nunca teve uma imagem muito boa, agora virou o fiador dessa PEC da blindagem. Essa é a imagem do Centrão para a população. Agora é isso, é uma grande massa de parlamentares que não tem nenhuma filiação ideológica específica, que varia conforme os interesses e o fisiologismo, e que agora enxergou essa brecha para conseguir o que eles estão querendo, Natuza, desde 2021. A primeira proposta da PEC da blindagem vem de 2021, ainda na esteira do final ali da Lava Jato, em que se falava muito em criminalizar a política. Mas o curioso é que a desculpa para isso é sempre algum caso de bolsonarista. O primeiro foi a prisão do Daniel Silveira pelo ministro Alexandre de Moraes, naquela época em que ele gravou vídeos ofendendo os ministros do Supremo, defendendo o fechamento da corte, foi preso e ficou, inclusive, dormiu dentro da Câmara para não ter que se entregar. Aquilo provocou uma comoção, espírito de corpo, e se começou a dizer que não se podia prender deputado dessa forma. Então, na verdade, é isso. O Centrão é uma grande massa de deputados, essa pessoal que não tem ideologia definida, é uma massa amorfa. Eles vão o grande objetivo deles é se manter ali pelo maior tempo possível.